Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos falar sobre medicamentos, mas primeiro vamos pedir a orientação do Senhor. Nosso Pai que habita nos altos céus, te agradecemos imenso, Pai, a oportunidade que nos dás em prescrutarmos sobre os assuntos atuais, sobre aquilo que se passa neste momento, sobre muitas das armadilhas de Satanás para os tempos de hoje. Pai, queremos fazê-lo pela Tua graça, mediante a bênção e a unção do Teu Espírito, para que na realidade não caiamos também nós nos enganos do inimigo. Então, Senhor, ajuda-nos nesta hora a compreender mais e mais aquilo que Te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amigos, vamos falar de um assunto que todos vocês conhecem. Assunto de saúde, relacionado com a saúde. Porque, como vocês já puderam perceber, a saúde no século XXI está altamente comprometida. De facto, ela está tão comprometida que muitas pessoas, e vocês viram no meu último vídeo, simplesmente têm tombado para o lado por causa destes medicamentos que por aí circulam. Mas hoje vamos falar de um outro tipo de medicamentos. Como é que as pessoas estão usando os medicamentos também? Como é que isso virou um flagelo no século XXI? Antes disso, quero partilhar convosco um verso bíblico. Ele encontra-se em Apocalipse, no capítulo 21, o último livro da Bíblia. O Apocalipse, capítulo 21, no verso 8. Neste verso 8 dá-nos, ou enumera-nos aqui o apóstolo João, um conjunto de pessoas que tão pouco irá pisar a pátria celestial. É uma lista de pessoas, de adjetivos, digamos, que o apóstolo João dá aqui, de pessoas que, pura e simplesmente, irão herdar, sim, mas o lago de fogo. E não a pátria celestial. Então diz no verso 8 o seguinte: mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ok, destes adjetivos todos, destes infelizes todos que vão herdar, digamos, o lago de fogo, vamos escolher, e hoje vamos falar sobre um especificamente. Vamos falar acerca dos feiticeiros. Ora, o que é que estes feiticeiros têm a ver com o nosso tema de saúde? É simples. Como se vocês virem aqui no ecrã, eu aqui tenho em inglês, que vocês conseguem ver. Esta é uma tradução da Bíblia que vos li. Tem o grego, digamos, tem a língua original de cada livro associada. Neste caso é o grego, a língua em que foi escrita, digamos, o livro do Apocalipse. Onde vocês veem aqui, e aqui não consegui em português, temos a palavra correspondente em inglês. A palavra feiticeiros aqui em inglês quer dizer sorcerers. Então a palavra sorcerers ou feiticeiros em português, no grego ela quer dizer farmakeus. A palavra em grego quer dizer farmakeus. Portanto, nesta lista, digamos, de pessoas que não vão para o céu, entre elas estão os farmakeus, que são nada mais, nada menos do que os feiticeiros. Amigos, porquê? Porquê é que vos trouxe hoje esta palavra? A palavra farmakeos, feiticeiros em grego, ela é a raiz da palavra farmácia. Ok? Ou seja, a palavra farmácia tem como raiz a palavra farmakeos em grego, porque muitas palavras em português elas têm, digamos, raiz grega. A maioria é latina, mas também temos alguma raiz grega em algumas palavras da nossa língua portuguesa. E uma delas é justamente esta palavra farmácia que todos nós conhecemos hoje em dia. Farmácia é o lugar onde vendem todos estes medicamentos. Mas no grego, a raiz desta palavra no grego é farmakeos. E esta palavra quer dizer nada mais nada menos do que feiticeiro. Ora, é verdade que lá atrás, na Idade Média e mesmo hoje em dia, sobretudo em África, isto infelizmente é muito comum, os feiticeiros têm uma espécie de receita, aquelas poções que eles têm, onde misturam este ingrediente, aquele ingrediente, o osso daquele animal, os pelos daquele animal, enfim, essas coisas todas demoníacas que servem ao inimigo, que nada mais nada menos do que essas poções servem para dar ordem ou para honrar o inimigo, uma espécie de ritual para que o inimigo então faça aquilo que os feiticeiros querem. Bom, a farmácia
vende um conjunto de poções também. De poções que mais parecem poções de feitiçaria. Os medicamentos sobre os quais nós estamos tão habituados a lidar, eles não são nada mais, nada menos do que misturas de componentes químicos, os quais, sim, aceleram o processo de cura sobre determinado problema que tenhamos, é verdade. Mas, por outro lado, eles causam também contraindicações muitas vezes gravíssimas. Além do mais, causam dependência, alguns componentes causam dependência do corpo humano, levando até muitas pessoas a drogarem-se, não é? A drogarem-se com medicamentos da farmácia. Portanto, amigos, esta feitiçaria dos tempos modernos apanhou e apanhou com garras fortes as sociedades mundiais. E porquê? Porquê é que as pessoas hoje em dia estão tão dependentes de medicamentos? Por uma razão muito simples. Porque pura e simplesmente abandonaram o plano de Deus. Abandonaram os cuidados de saúde. Abandonaram o respeito pelo seu próprio corpo. E então entregaram e confiaram tudo às empresas farmacêuticas. Entregaram tudo a estes feiticeiros dos tempos modernos. E vocês veem que não é à toa que estes feiticeiros estão incluídos aqui nestes adjetivos de Apocalipse 21:8. Este tipo de pessoas que envenenam os outros terão a sua parte no lago de fogo. As farmacêuticas que enriquecem, os grandes senhores das farmacêuticas que enriquecem à custa da desgraça alheia, à custa da dependência alheia, terão a sua parte no lago de fogo. E todas as pessoas, amigos, cuidado que isto é forte, mas todas as pessoas que preferem confiar na farmácia, que preferem confiar nas indústrias farmacêuticas, que preferem confiar naquilo que em bom português chamamos de a lei do menor esforço, também terão a sua parte no lago de fogo. Sim, porque Deus deixou-nos algumas instruções de saúde para que nós cuidássemos de forma equilibrada do nosso corpo. Mas, como é uma coisa que requer algum autossacrifício, como é uma coisa que requer algum domínio próprio, alguma força de vontade, muitas pessoas simplesmente preferem recorrer à farmácia rapidamente, porque é mais fácil, é mais rápido, não é necessário tanto autodomínio, não é necessário sacrifício, apenas chegam ali, pagam um medicamento, trazem um medicamento e tomam e parece que ficam melhores bastante mais rápido. E é verdade que os químicos, eles que lá estão, eles aceleram o processo de cura do nosso corpo. É uma espécie de ajuda que eles estão a dar. Porém, praticamente, ou grandíssima parte dos medicamentos têm contraindicações. E isto parece ser um outro problema do século XXI, como vos falei há pouco. Queria partilhar convosco, neste sentido, algumas notícias. Então, logo esta notícia que vemos aqui, do Jornal da Universidade de São Paulo, diz assim: remédios usados para tratar doenças cardiovasculares podem ter efeito ocular. Ou seja, neste caso específico, remédios que estão a ser, digamos, prescritos para tratar doenças do coração, afetam os olhos. Afetam a pressão sanguínea nos olhos. Bom, se nós vamos tratar uma coisa, neste caso, se queremos tratar do coração, é do coração que nós queremos tratar. Não queremos estragar mais nada. Mas parece que os efeitos secundários existem. E eles não existem à toa. Próxima notícia. Esta aqui não diz, mas é da BBC Brasil, que diz o seguinte: paracetamol, o remédio que virou principal causa de falência do fígado. Amigos, o paracetamol é um dos remédios mais usados pelas pessoas. É aquele remédio que nós usamos, um remédio leve, que não é necessário prescrição médica, que nós usamos apenas para tirar dores de cabeça ou para travar as enxaquecas ou algo do género. É um remédio que nós usamos apenas para atenuar alguns mal-estares que nós temos. No dia-a-dia usamos, é um remédio bastante recorrente da parte das pessoas. Mas parece que o uso prolongado e continuado do conhecido paracetamol arruína o fígado. Amigos, quem é que de vocês gostaria de ter o vosso fígado arruinado? Bom, penso que ninguém. Então, nesse caso, não podem tomar paracetamol. Então, nesse caso, têm que cuidar da saúde de maneira e a respeitar os limites do corpo de maneira a que não precisam tomar medicamento algum. Parece que as coisas são lógicas e simples de entender. O facto é que nós não queremos, de maneira alguma, muitas vezes,
fazer a nossa parte, a parte que nos cabe. Então, amigos, as coisas são, por vezes elas parecem complicadas, mas ao fim e ao cabo até são simples de resolver. Queria-vos trazer aqui também, vocês vão ver um pequeno documentário que vos vai ser trazido por um programa, por um canal, onde irá falar um médico, digamos, renomado, um médico famoso, e ele vai-vos explicar algumas das armadilhas, este excerto que vos vou apresentar, vai-vos explicar algumas das armadilhas do que é realmente a indústria farmacêutica hoje em dia. Ou seja, porque é que os feiticeiros terão a sua parte no Lago de Fogo. Vamos ouvir. A indústria do adoecimento é assim, ó. Você tem uma doença, você vai no médico, ele te dá um remédio para essa doença. Só que esse remédio vai causar uma outra doença, que vai no outro médico de uma outra especialidade, que vai te dar um outro remédio, que vai causar uma outra doença. Por exemplo, eu tomo um remédio para o coração e às vezes o efeito colateral vem no estômago. Aí eu vou no médico do estômago, ele me dá um remédio para o estômago que vai dar um efeito colateral na cabeça. Eu vou ficar com depressão. Aí eu vou no psiquiatra, ele vai me dar um remédio para depressão, que vai afetar outra parte do corpo. Depois que você está tomando 5 remédios, você já não sabe mais qual é a sua doença inicial. Ela já ficou lá para trás. – 85% da verba do SUS é gasta nos últimos 2 anos de vida do brasileiro. Ou seja, o indivíduo vive errado a vida inteira e não vale nada, ele vai morrer de qualquer jeito. E segundo, o remédio não cura nada. O remédio remedia. Remédios, remédios e mais remédios. Você toma diariamente 2, 3, 4 comprimidos vendidos como milagrosos. Mas as estatísticas mostram que eles não curam nada. Basta acompanhar o número de casos de doenças crônicas. Infarto, derrame, Alzheimer e câncer aumentam ano após ano. Apesar desse poderoso lobby da indústria farmacêutica, há um médico que resolveu quebrar o silêncio e revelar alternativas que podem ajudar você a ter um coração robusto, uma vida mais longa e com mais qualidade. Esse médico é o Dr. Lair Ribeiro, um cardiologista e nutrólogo com mais de 45 anos de prática médica, referência absoluta em saúde natural. Ele é autor de 38 livros e já publicou 149 trabalhos científicos. Meu nome é Júlio Franco e eu acompanharei vocês nos próximos dias. Seja muito bem-vindo à série Curas Proibidas. Eu tive a oportunidade de trabalhar 5 anos e meio na indústria farmacêutica americana, que é a maior do mundo. Então eu tive uma experiência muito grande no que diz respeito a desenvolvimento de droga, aprovação de droga, porque eu percebi durante esse período, na indústria farmacêutica é assim, você não pode ter um remédio que mata, porque se matar dá processo. E você também não tem uma ênfase grande em produzir remédio que cura, porque aí o cara não compra mais. Você tem que ter um remédio que nem mata, nem cura. Esse é o cliente ideal. Por isso é que chama indústria. Está ali para faturar. O foco não é a saúde. A finalidade é ganhar dinheiro. Porque o medicamento é uma coisa meio triste, mas você cria uma dependência dele. Então parece que você nunca vai largar. E eu tava bem ruim. Foi transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, tensão pré-menstrual. Você tá ali numa situação e você fala, será que isso que eu tô tomando realmente tá fazendo efeito? Todo remédio que tem bula, você vai ver que na bula tem os efeitos colaterais. A maioria dos pacientes, se lê a bula, não toma um remédio. Comum, por exemplo, no diabetes tipo 2, que a pessoa toma remédio a vida inteira
e a preocupação é baixar a glicemia, e tem vários estudos, o ACCORD, o ADVANCE, o estudo dos veteranos nos Estados Unidos, mostrando que aqueles pacientes que controlaram melhor a glicemia, o açúcar no sangue, morreram mais cedo. Quer dizer, o tratamento foi pior do que a doença. Muitas pessoas abordam a medicina como se ela fosse dogmática. É como se fosse um dogma. A religião tem dogmas. Na medicina não tem dogmas. Na medicina tem ciência. Ou é ou não é. Mas tem certas mentiras que vêm sendo falado há tanto tempo e dá tanto dinheiro e comercializa tanta coisa em cima daquela mentira que ela acabou virando um dogma. E para destruir um dogma é muito difícil. Se você pegar um livro de 1920 de ginecologia e obstetrícia, lá está recomendando que quando uma mulher grávida começa a ficar muito nervosa, é sugerido que ela comece a fumar, porque a nicotina acalma. Hoje nós sabemos que uma mulher grávida não pode passar nem perto de quem está fumando. E isso era recomendado. Você vê, era um mito. Então, como tem esse mito, existem inúmeros mitos. O maior de todos que nós temos no momento é o mito do colesterol. Muitos médicos pensam que colesterol é gordura. E colesterol não é gordura. Colesterol é um lipídio. Nem todo lipídio é gordura, porque ele está em todas as membranas da célula. 25% do colesterol que você tem está no cérebro. Os hormônios esteroidais são todos feitos de colesterol. A famosa vitamina D3 é feita de colesterol. A bainha da mielina é constituída de colesterol. E é tão importante o colesterol para o corpo que o organismo não delega, não terceiriza. Ele faz o próprio colesterol. Ele não depende do colesterol da dieta. Se não tiver colesterol na dieta, ele fabrica. Se o remédio para baixar o colesterol fosse inócuo, se ele não fizesse mal, até tudo bem. Só que eles são venenos. Porque muito antes deles baixarem o colesterol, eles baixam o esqualeno, eles baixam os dolicóis, eles baixam o coenzima Q10, que são substâncias essenciais para a nossa saúde, principalmente a saúde cerebral e também cardíaca. Porque no frigir dos ovos, quem faz uso de um remédio do grupo estatina para baixar colesterol acaba desenvolvendo insuficiência cardíaca congestiva. E hoje uma das principais causas de insuficiência cardíaca congestiva é o uso crônico de estatina. Meu pai, ele vem de uma família de cardíacos. Ele tem 4 irmãos, os 4 infartados. E ele tomava estatina, tomava omeprazol, tomava aqueles... Meu pai também é diabético e ele tomava os remédios da medicina tradicional, mas ele nunca estava bem. E meu pai chegou a infartar. Se esses remédios, se essas coisas fossem boas, não tinha tanta gente infartando. Não tinha tanta gente mal, não tinha tanta gente que está, na verdade, carente de uma medicina realmente de vanguarda. E o colesterol, no fundo, ele é mocinho, ele não é bandido. A cardiologia adotou esse mito. Mas como eu não concordo com essa abordagem, eu sou excluído. Durante muitos anos eu fui convidado para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia, como estrangeiro. Eu vinha dos Estados Unidos, eles pagavam minha passagem, pagavam meu hotel, e eu falava no Congresso. Até que um dia, depois de muitos anos, eu resolvi falar que colesterol era mocinho. Nunca mais fui convidado. Deixei de pertencer ao grupo. E aí, lá onde eu morava nos Estados Unidos, tinha um indivíduo, já dos seus 86, 87 anos, que tinha uma lojinha de produtos naturais. E eu ia lá e ficava conversando com ele.
E ele tinha um conhecimento muito grande. E ele foi me emprestando os livros, a minha cabeça foi mudando. Chegou uma hora, eu falei, bom, existe um outro caminho que leva a Roma. Eu quero explorar esse caminho. Então, amigos, como vocês conseguiram perceber, toda esta indústria farmacêutica é uma autêntica falácia. É mais uma falsidade do século XXI. Eles não estão cá para nos ajudar, os hospitais também não estão cá para nos curar, ninguém está cá para o nosso bem. Só estão aqui para querer o nosso dinheiro e para destruir a nossa saúde. É como se estivéssemos a dar constantemente droga a um drogado. O drogado nunca mais se liberta da droga, mas nós estamos constantemente a injetar-lhe mais e mais doses de droga, ganhando dinheiro com isso. Basicamente, esta é onde assenta a indústria farmacêutica. A indústria que nós tanto confiamos. Confiamos na nossa saúde, confiamos no nosso bem-estar, confiamos no nosso estilo de vida a feiticeiros. Parece um contrassenso, mas isto é o século XXI. Apesar deste médico, digamos, este médico famoso, como diz aqui, o Dr. Laire Ribeiro, apesar dele nos dizer que ele tem, digamos, a solução para os problemas cardiovasculares, deixem-me dar-vos uma solução melhor que a dele. Ele até pode ser uma pessoa estudada e é uma pessoa reputada, renomada, não tiro o mérito a este senhor, mas há alguém que nos deu remédios bem mais eficazes e remédios que são prescritos pelo um grande médico, pelo médico dos médicos, o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, mediante o seu Espírito, ele inspirou a escritora cristã, também ela serva do Senhor, Ellen White, a deixar-nos alguns conselhos sobre saúde também. E entre esses conselhos existem 8 remédios, eles podemos dizer que são 11, porque podemos incluir aqui outras coisas, mas vamos ficar por 8 remédios naturais, onde Deus nos deu aqui uma série de cuidados a ter com o nosso corpo. E quais são eles? Então são estes, como vocês veem aí no ecrã. O primeiro é uma ingestão correta de água diariamente. A água, segundo sabemos, o nosso corpo é maioritariamente composto por água. E a falta de água no nosso corpo provoca danos irreversíveis nos rins. Portanto, um consumo de água todos os dias, um bom consumo de água todos os dias, entre 1,5 e 2 litros de água todos os dias, é o ideal para mantermos o nosso corpo hidratado, saudável, os rins a trabalhar corretamente e o nosso sangue completamente purificado. De seguida temos o ar puro. A ingestão ou a respiração de ar puro é essencial. Daí que o ar puro, nós só conseguimos buscar uma correta... Só conseguimos buscar realmente um ar de qualidade quando estamos na zona campestre, quando vamos para o interior dos países, quando estamos no campo. E essa é justamente um dos benefícios de se viver no campo. O acesso ao ar puro, uma inspiração profunda e uma expiração também ela, digamos, total, tirando todo o ar do nosso corpo, renovando o dióxido de carbono, ou tirando o máximo de dióxido de carbono dos nossos pulmões, onde nós também podemos ter aqui o nosso cérebro mais oxigenado, as nossas células com mais oxigênio, ou seja, só benefícios. Temos também, e eu vou deixar isto para o fim, vamos para o descanso. O descanso é bom, 8 horas por dia de sono é uma maravilha, é isso que o nosso corpo precisa, mas o nosso corpo não precisa de ir para a cama à meia-noite ou 1h da manhã. O nosso corpo precisa de ir para a cama por volta entre as 9 horas e as 10 da noite. Então, a partir daí, teremos as nossas 8 horas de sono, que vão ser muito, muito benéficas para o nosso corpo e, sobretudo, para o nosso cérebro. Temos a questão do equilíbrio ou temperança. A temperança, ela, como diz aqui a palavra equilíbrio, alguns chamam de equilíbrio, outros de temperança, é justamente nós termos o domínio próprio. O domínio próprio é aquele domínio próprio que falta às pessoas, que elas preferem buscar medicamentos, não é? Mas o domínio próprio em todas as áreas da nossa vida. O domínio próprio no trabalho, o domínio próprio, digamos, até na ingestão ou no uso dos outros remédios naturais, como diz aqui. Ou seja, é termos equilíbrio perfeito em todas as áreas da vida. Temos o exercício físico. O exercício físico
não é nós irmos fecharmos no ginásio, puxarmos pesos e corrermos em cima de passadeiras, expostos àquela música demoníaca digamos, que tem lá dentro daqueles ginásios, que dá cabo do cérebro e dos ouvidos. Também não é vestir roupas justas, mostrando as formas do corpo. Não é nesses lugares que Deus quer que nós façamos exercício físico. Deus quer que nós façamos exercício físico ao ar livre, ou caminhando, ou pura e simplesmente fazendo trabalho braçal. Lembrem-se, quando Deus criou Adão e Eva, Ele não deu um ginásio para que Adão e Eva fizessem exercício. O ginásio deles era, na realidade, o jardim do Éden. Era cuidar, era lavrar o jardim, era cuidar das árvores, era cuidar de toda essa parte, de toda a natureza. Então esse é o exercício perfeito para as pessoas, digamos, o próprio trabalho. A luz solar, muito, muito importante a luz solar, amigos. A luz solar é essencial que nós apanhemos luz solar em todo o nosso corpo durante uma parte do dia, ok? Em todo o nosso corpo durante uma parte do dia. E essa parte do dia é justamente na altura em que o sol, digamos, está mais forte. Quando nós vamos à praia, os médicos dizem que nós devemos apanhar sol ali até ao meio-dia, depois sair e voltar depois das 2, 3 da tarde, então apanhar o sol um pouco mais fraco. É verdade, se nos expusermos todos os dias ao sol, é um desequilíbrio que estamos a fazer, é uma intemperança. Deus não quer que nós nos estendemos na praia a apanhar sol todo o dia. Isso faz mal à pele, pode até mesmo provocar cancro da pele. Mas a luz solar ela deve ser apanhada quando não pudermos, nas mãos, na cara, uma pequena parte. E muito importante para a vitamina D. Mas o essencial é nós apanharmos, digamos, praticamente de corpo inteiro, esta luz solar que está na sua hora de maior incidência, entre o meio-dia e as 2 da tarde. Ali durante um bocadinho, meia hora talvez. Talvez se vocês quiserem procurar pesquisar um pouco mais sobre isto, dados mais técnicos, eu aqui estou apenas a falar-vos, digamos, de forma mais redundante. Mas devemos sempre apanhar luz solar, se não podemos estar ali a despender tempo, não é? E estarmos, digamos, sem a maioria da nossa roupa, então é bom apanharmos ou trabalharmos cá fora à luz do sol. Já vai haver um mínimo de absorção de vitamina D, o que vai também prevenir outro tipo de doenças. Já para não falar que a própria luz solar deixa as pessoas também mais alegres e mais bem dispostas. Temos a questão da nutrição, ou seja, a alimentação. A alimentação ela é essencial. A alimentação tem vindo a ser, digamos, cuidada por muitas pessoas daí do mundo, que não têm sequer princípios divinos. Elas estão vendo que a alimentação é uma parte importante da sua vida. Então muitas pessoas têm virado veganas, vegetarianas, têm tirado a carne e o peixe da sua alimentação, as quais são, ou tornam-se perniciosos hoje em dia devido ao facto dos animais estarem completamente envenenados. Portanto, amigos, uma alimentação sem carne, uma alimentação baseada apenas nas plantas, é uma alimentação realmente equilibrada, é uma alimentação temperante, é aquela alimentação para a qual o nosso corpo foi projetado. Lembrem-se quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, eles não comiam carne. Portanto, o nosso corpo foi projetado para não comermos nem carne nem peixe. É verdade, o nosso corpo tolera a carne e o peixe, é um facto. Mas, se não o fizermos, e eu sou disso um testemunho, se não o fizermos, o nosso corpo vai responder melhor, vamos perder peso automaticamente, sem recurso a dietas nenhumas, nem medicamentos, e inclusivamente o nosso mente, o nosso cérebro vai poder compreender muito melhor muitas verdades que estão dentro da Bíblia. Então, amigos, vou deixar deixei este para o fim, este remédio para o fim, que é a confiança. A confiança em Deus. Muito importante a confiança em Deus, amigos. Está provado, e a própria ciência já provou, que o facto de nós termos fé em Deus ajuda numa cura muito mais rápida de alguma possível doença que tenhamos. O facto de nós rendermos o nosso coração a Cristo, o facto de nós pedirmos ao Senhor, ao médico dos médicos, que nos cure, que nos ajude a curar e que talvez nos dê também, ou que nos ajude a encontrarmos um método curativo, um método natural, só esta confiança, ela própria, vai ajudar no desenvolvimento da cura das nossas doenças. Então, amigos, às vezes as pessoas colocam Deus de lado, esta sociedade completamente secularizada, completamente mergulhada no ateísmo, e eles colocam Deus de lado, dizem que não interessa, que Deus não é importante, que Deus é algo do passado, ou para idosos, ou seja lá o que for, que argumentos que eles apresentem. Mas o facto é que a ciência já o provou, como vos disse, que ter confiança em Deus
é um fator que ajuda a curar doenças. Então, amigos, estes 8 remédios que vos apresentei aqui, se vocês tratarem da vossa vida corretamente, se vocês viverem de uma forma equilibrada, se vocês colocarem em prática todos estes remédios que nós vemos aqui, vocês vão claramente dispensar os feiticeiros, as indústrias farmacêuticas. É verdade, existem uma ou outra doença que às vezes nos apanha de surpresa e precisamos às vezes de ganhar tempo, mas não vamos fazer de uma exceção uma regra. Mas ainda assim, mesmo para um cancro, para um câncer que nós possamos ter, mesmo assim pode haver recurso, com o recurso a estes remédios naturais, e eu sei de casos que curaram câncer recorrendo a estes remédios naturais. Câncer que já não tinha cura, como o câncer do peito e outros assim. Então, amigos, é possível. É possível nós abandonarmos os feiticeiros, é possível nós colocarmos de lado as suas poções mágicas, não é? Colocarmos de lado estas dependências que eles causam e termos uma vida mais saudável e uma vida bastante mais equilibrada, indo de acordo com a vontade do Senhor e com o plano do Senhor para cada ser humano. Quero terminar apenas com o capítulo 12 de Romanos. Capítulo 12 de Romanos, amigos. E ele fala o seguinte, Romanos no verso 1 diz o seguinte, quase que é uma súplica do apóstolo Paulo aos habitantes de Roma, mas para nós também. Ele diz assim, rogo-vos, irmãos, ou seja, peço-vos, imploro-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ok? E diz ele também, não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amigos, vocês vejam, vocês querem ter um culto racional, querem adorar a Deus de forma correta? Temos 8 remédios naturais para seguir. Vocês querem ser como se fosse um sacrifício vivo ao Senhor, querem ser um vaso de honra, 8 remédios naturais. Vocês querem ser transformados pela renovação da vossa mente, 8 remédios naturais, sobretudo uma alimentação saudável, longe de carne e peixe e dessas coisas todas. Amigos, é possível seguir o padrão bíblico. Agora, tem que haver esforço da nossa parte. Temos que ir pelo caminho mais difícil. Para aquele caminho que Deus projetou que nós andássemos. É o caminho onde nós cuidamos do nosso corpo. Em vez de ser pelo caminho fácil. O caminho fácil é nós chegarmos à farmácia e pedirmos um medicamento e damos um medicamento. E em prazo de talvez um dia, 2 ou 3 ou uma semana estamos curados. Este é o caminho fácil, amigos. Mas vocês sabem que há 2 caminhos nesta terra que nós percorremos. Temos o caminho difícil e pedregoso, o qual leva à vida eterna, e temos o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Reparem, amigos, como vos disse ao início, os feiticeiros percorrem o caminho largo. Vamos tentar por todos os meios, não ir atrás deles. Amigos, têm visto o que tem acontecido a pessoas. Simplesmente caem para o lado porque têm confiado a sua saúde aos feiticeiros. Agora é convosco, amigos. A decisão é vossa. O templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, deve ser bem cuidado, deve ser respeitado. Temos limites, o qual Deus impôs. Não vamos ultrapassar estes limites, amigos. Vamos fazer o tudo por tudo com a ajuda dele, com a ajuda de Deus, para andarmos dentro destes parâmetros, para que na realidade tenhamos vida e vida em abundância. Foi para isso que o Senhor Jesus esteve aqui. Para nos ajudar a dar uma solução para muitos destes problemas que temos hoje em dia, os quais podem ser claramente evitáveis. Desejo que o Senhor vos ajude, vos inspire, vos dê coragem e vos dê alento para vocês colocarem em prática a reforma da saúde em vossas vidas. Desejo que o Senhor vos abençoe e até à próxima.